Então, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa roda de conversa, promovida pelo Ismael Vivian Ehlers. E hoje nós temos uma convidada bastante especial, que é a Eva. De antemão, já te agradeço, Eva, por ter encontrado um tempinho para conversar com a gente e trazer os teus esclarecimentos, que são sempre muito proveitosos. Boa noite, Eva. Boa noite, Velton. Imagina, é a grata satisfação. Eu acredito que seja do aprendizado que a gente tem em comum, né? Quando a gente consegue ter um bate-papo leve, né? É um prazer. Muito bem. E hoje a Eva trouxe um tema de um grau de importância até imensurável pela, digamos assim, o quanto a gente precisa trabalhar isso, né, Eva? Que é a respeito da reconciliação, um tema que a gente para analisar, né, o tanto ele é complexo e o quanto é difícil da gente colocar em prática, né? Então, a gente sabe que muitas vezes, muitos dos nossos conflitos, nas quais nós trouxemos conosco, esses conflitos já vêm se arrastando, né, por muitas e muitas existências, e muitas vezes é necessário muitas oportunidades, né, muitas existências para que a gente consiga trabalhar, para que a gente consiga perdoar, né, e muitas vezes a gente acaba não conseguindo. É mais ou menos assim, Eva? Com certeza, Velton, é sim. A gente vem prorrogando, de certa maneira, né? Esse fazer as pazes, né? É tão necessário, mas que a gente adia muitas vezes diante do tamanho do orgulho que temos, né? E quando a gente tem a oportunidade de conversar sobre reconciliação e a gente consegue notar no nosso dia a dia que a gente ainda tem tantas dificuldades, né, de se fazer mais humilde para conseguir, né, enxergar no outro, muitas vezes, as dificuldades que nós temos, mas que a gente somente usa o outro como espelho, e a culpa é sempre do outro, né? Nós nos isentamos, né, normalmente da parte que nos cabe, porque se há um motivo para reconciliação das duas partes, há, né, algum equívoco no passado ou na atualidade. Exato. E esse tema ele é tão importante, né, Eva? Tão importante a questão do perdão. Tanto é que Jesus fala, né, para que a gente perdoe não 7 vezes, mas 70 vezes 7, né, para que a gente tenha uma ideia do tamanho, da importância, né, que a gente precisa trabalhar ainda essa imperfeição, né, a dificuldade de perdoar o próximo, né. E a gente sabe que muitas vezes, antes da gente reencarnar, é possível que a gente faça, né, um planejamento durante o nosso planejamento espiritual, e dentro desse planejamento, muitas vezes, a gente pede essa oportunidade, né, para reencarnar, para reencontrar uma pessoa, para a gente aparar algumas arestas, né, que ficaram, que foram algumas batalhas, algum conflito travado lá no passado, numa existência anterior, né, conflito esse que ainda nos incomoda e nos impede de subir os degraus do aprimoramento espiritual. Então, a gente faz esse planejamento, a gente aguarda o momento certo, a gente pede, né, e muitas vezes a gente chega aqui e a gente reencontra, né, aquele desafeto, e muitas vezes a gente não quer, não sabe o que está acontecendo, não sabe por que muitas vezes aquela repulsa, e a gente muitas vezes tenta fugir daquele conflito, né, e a gente não se dá conta que muitas vezes é que a gente precisa muito daquilo ali, né, e muitas vezes a outra pessoa, ela também aceitou em vir, né, e fazer essa aproximação, e a gente acaba, de certo modo, se a gente não olhar, né, com outros olhos, do ponto de vista espiritual, e tentar essa aproximação, e fazer aquilo que nos cabe, e aproveitar essa oportunidade, né, que ela foi pedida e foi permitida lá,
para que a gente não precise mais retornar aqui, pelo menos não para tratar daquele conflito. É mais ou menos assim, Eva, que acontece. Com certeza, né, Ivelton? A gente preso ao corpo tão material, né? A gente fica tão limitado diante de um tudo que a gente se comprometeu na espiritualidade, e a gente deixa de atender, né, aos compromissos assumidos. Eu gosto de pensar que, à medida que nós vamos encontrando os desafios, as pessoas, né, que nos colocam, nos desafiam a sermos mais tolerantes, a termos uma empatia que às vezes nos é difícil, dependendo da pessoa, é ali que está o motivo a ser trabalhado, né? Provavelmente, com certeza, nós imploramos para aquela criatura estar conosco hoje, para que a gente renovasse os laços e fortalecesse laços de afeto e não de discórdia, porque a gente se prende a coisas tão pequenas para alimentar as discórdias, que se víssemos com mais clareza, em proporção de alma, né, a gente se envergonharia muitas vezes, né, das entraves que a gente coloca nos relacionamentos. É complicado da gente entender no corpo, mas é tão necessário a gente se fazer um pouco mais desprendido do materialismo, né, do corpo que nos prende, mas tão necessário para a gente conseguir cumprir com as metas, que é necessário que a gente se doe um pouco mais para essa visão mais espiritual, né, porque a gente não está aqui a passeio, nós precisamos fazer os acertos necessários. Quando nós pensamos em conciliação, a gente sempre pensa, né, e hoje em dia tão ativo, mesmo os julgamentos, né, de conciliação, para que não haja coisas tão morosas diante da justiça, e a gente fica, parece que é uma coisa tão distante, né, e a gente tem a oportunidade com as criaturas que estão conosco, né, às vezes no ambiente de trabalho, na maioria das vezes na família mesmo, né, e nos ambientes, né, quaisquer da sociedade, que a gente fica estagnado, né, de medo de se fazer um pouquinho mais entendedor de que a pessoa também tem dificuldades, não somos só nós. E agora tu falasse ali na questão da reconciliação, a gente para analisar um pouquinho, né, o que acontece ali, tem o juiz de paz, né, então, por exemplo, quando está tendo houve uma desavença, por exemplo, entre dois vizinhos, né, e aí, qual é o que acontece? Aí o juiz marca uma audiência, né, de reconciliação lá, e aí o que acontece? O primeiro passo é tentar uma reconciliação, uma espécie de um acordo, uma espécie de um acerto, né, de forma que fique bom para ambas as partes, né, olha, eu vou botar minha cerca um pouquinho mais para cá, mas também tu puxa a tua um pouquinho mais para ali, seria mais ou menos isso, né, e se a gente for trouxer essa analogia para a vida da gente, eu acho que é mais ou menos isso também, né, Eva? É preciso que cada um de nós ceda um pouquinho, né, vença um pouquinho o orgulho, um pouquinho o egoísmo, né, porque é muito comum, às vezes, a gente ver a pessoa assim, ó, mas eu não levo desaforo para casa, né, então acaba que a pessoa que vê as coisas dessa maneira, acaba que ela acaba guardando muita mágoa, né, mágoa de coisas muitas vezes pequenas, quase que insignificantes, e a gente não tem ideia do quanto essas pequenas mágoas, elas nos fazem mal, né, elas vão nos impedindo de crescer, né, tanto é que o próprio Edivaldo, ele nos diz que o perdão, ele é libertador, e a gente talvez não tenha ideia disso, né, do quanto é bom para nós perdoar, o quanto nos faz bem, o quanto nos liberta, o quanto nos deixa mais leve, né, com relação àquela circunstância. Assim como eu falei no início, muitas vezes essas situações de conflito, elas já vêm se arrastando, né, durante várias existências, mais essa e mais quantas serão necessárias, né, para se resolver uma situação que podia ter resolvido lá no início, e eu já não carregar mais aquele peso comigo, né? Exato, Ivelton, porque se a gente entender que
que essas vamos considerar inimizades, esses desafetos que nós carregamos, eles causam feridas e chagas imensas, e o nosso coração jamais bate tranquilamente quando está cravejado de sofrimentos, né? E é incrível quantas vezes a gente se acostuma com esse sofrimento e quer ficar com ele para não diminuir um pouco o orgulho, né? E se fazer um pouquinho mais assim, ou agora não, peraí, eu vou ceder um pouquinho, né? Eu vou fazer uma tentativa nova. Se a pessoa às vezes é muito resistente, quem sabe se eu procurar de uma outra maneira, né? Esta reconciliação com ela, para que a gente resolva agora, e o coração fica leve, e a gente consegue ver de uma maneira diferente o quanto é necessário as pessoas estarem em torno de nós, nos desejando bons sentimentos, nos direcionando boas energias, né? E às vezes a gente fica alimentando antipatias, as pessoas serem antipáticas com nós, porque nós somos com elas, né? É muito interessante a forma como a gente se rejeita, e com isso acaba o outro vendo o quanto a gente se rejeita e nos rejeita também, porque se eu não consigo me ficar numa, como diziam os jovens, né, numa vibe tranquila e mais serena, um pouco mais cordata, mediando ao invés de inflamando, né? Quanto ganho a gente tem, né? Eu gosto muito de uma fala de Jesus, que ele diz que os seus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E a gente vê tanta discórdia, né? Tão desnecessária, como tu disse, por coisas tão insignificantes, e que, de repente, a gente vê isso quando nós não estamos no olho do furacão. Porque muitas pessoas também veem isso nos nossos relacionamentos e na forma como a gente se relaciona com o outro, né? A gente só é mais fácil detectar no outro, né? A gente procura fugir um pouquinho do que nós precisamos consertar, e se bobear, tu dá a receita e carimba a receita para os outros como resolver as discórdias deles, mas as tuas vão ficando e te causando flagelos, né? É necessário que a gente atenda ao chamado da reconciliação, para a gente viver melhor e para a gente ser um pouco mais colaborador nesta regeneração, né? Exato. E como tu falasse, Eva, muitas vezes esses desafetos, esses conflitos, muitas vezes eles são pequenos demais, né? A ponto da gente levar tão a sério. É claro que a gente sabe que muitos desses desafetos, às vezes, eles foram situações graves, né, lá no passado, né, como, por exemplo, um irmão que entrou em conflito com outro e ele assassinou o irmão. Aí depois eles vieram à próxima para se reconciliar. O que aconteceu? Ao invés de se reconciliar, ele se vingou. Aí ele acabou assassinando o outro. E aí despertou o ódio. E aí muitas dessas existências vão acabar entrando nesse círculo, onde um vai se vingando do outro. Numa um se vinga, no outro se vinga. Até que eles consigam compreender, né, o quanto é necessário o perdão. E que nem tu falou também, a palavra-chave é o amor. Quando eles aprenderem realmente o verdadeiro sentido do amor, né, eles vão conseguir se aproximar, compreender o perdão, né, e resolver, né, de uma vez por todas aquela situação ali. Mas muitas vezes essas coisinhas acabam acontecendo no dia a dia, são coisas bem pequenas, né? A Zanandria da Silveira, ela está comentando aqui, Eva, está comentando na live, que, na opinião dela, a tolerância é a palavra de paz entre as pessoas, né? E eu acredito que nesse momento que a gente está vivenciando agora, onde, né, estamos passando por muitas limitações, eu acho que esses conflitos, esses pequenos conflitos dentro dos nossos lares, eles têm aumentado bastante, né? E aí entra a tolerância, citada pela Zanandri. Eu acho que está faltando a gente ser um pouquinho mais tolerante, né? Para evitar esses conflitos pequenos dentro dos nossos lares, né? Sim, mesmo porque se tornam bolas de neve, né? Junta-se uma inquietação hoje em relação a um parente
que está na mesma residência, ou muitas vezes muito próximo, e aí daqui a pouco tem outra coisinha que te descontenta, e aí vão juntando coisinhas que depois tu não consegue lidar com um todo. O ideal é que se a gente fosse mais assertivo, né, Ivelton, a gente consiga ir resolvendo as coisas uma coisa de cada vez, né? Um dia de cada vez, como eu costumo dizer. Porque senão a gente começa a criar proporções de inquietações que não é muito fácil de lidar, às vezes se torna impossível para uma, duas encarnações, e por isso que a gente leva tão longe, né, as questões de deixar de reconciliar, né? É mais fácil, às vezes, mas eu não vou dar o braço a torcer, né? Não, mas a minha ideia é muito mais plausível, né? Mas imagina, isso não é nada mais do que orgulho, né? E aí tu começa a ficar com antipatia generalizada, porque as pessoas te leem a maneira como tu funciona. Eu não vou nem trazer à tona aquele assunto, porque aquela criatura ali não tem diálogo, né? Coisa triste, né? A gente detectar isso e a gente ser alvo, né, dessa leitura que as pessoas podem fazer, né? Porque, Ivelton, a gente pensa tanto, né, que se a gente for pensar nos benefícios da reconciliação, eles são imensos, mesmo porque o que nós conseguimos de desafeto ao longo das encarnações, e nós só viemos retornando para conseguir cumprir com os nossos compromissos de reconciliar, de reajustar, né? Olha que isso não é conciliar, não é ajustar, já é reconciliar, né? Reajustar. Que bom que temos a oportunidade, mas por que nós chegamos já a esse ponto? Porque nós fomos delegando isso, né? Nós fomos adiando. E aí, à medida que a gente começa e continua, né, a se fazer que não é com a gente, é sempre a culpa do outro, tu não te sente no compromisso de se realinhar, né, de fazer uma ligação afetiva com as pessoas. Isso não quer dizer que a gente vai andar de mão dadas com as pessoas que não nos são tão afins, mas que a gente possa, ao menos, fazer aquele movimento de tentar entender o que aquela criatura tem que nos descontenta tanto, né? Porque é tão simples a gente simplesmente dizer que é o outro, né? Exato. E para reconciliar, Eva, a gente tem que perdoar, né? E para perdoar, a gente precisa compreender, né, o verdadeiro sentido da palavra perdão, né? E eu acho que é aí que a gente já está encontrando uma dificuldade enorme, né? Porque a gente ainda não compreendeu o verdadeiro sentido da palavra perdão, né? Perdoar não é só pedir desculpas ou aceitar desculpas, né? Eu lembro que na época da escola, quando a gente fazia educação física, eu tinha um professor e a educação física, ele fazia a chamada e dava uma bola para nós jogar na quadra na escola. E aí, criança, né, a gente começava a jogar dali em seguida já dava um atrito ali. E aí já se ameaçavam, e já ameaçavam para cima, aí o professor já vinha com apito na mão lá, apitava e dizia, para aí. Apertem as mãos aí, façam as pazes. E aí o que acontecia, claro, que a pedido dele, a gente apertava as mãos ali, mas por dentro estava com vontade de se botar, né? Então, na verdade, não é só pedir desculpa, né? Não adianta só fazer as pazes, digamos, por fora, né? De forma externamente. É preciso que a gente compreenda o verdadeiro sentido da palavra perdão. Eu acho que aí é que a gente está encontrando uma dificuldade enorme, né? Porque perdoar não é simplesmente pedir desculpas, né? Porque muitas de nós a gente está dizendo, eu te perdoo, mas tomara que quebre uma perna na esquina ali. Mais ou menos assim, né? A gente diz que perdoou, né? Mas na verdade ainda sente, né? Quando a gente lembra daquela circunstância do conflito ou daquela pessoa, a gente sabe que algo ainda nos incomoda, né? Ainda sente aquele aperto no coração.
né? Então, isso significa que a gente ainda não perdoou, né? E o perdão, conforme entendia Jesus, ele nos diz que, além de perdoar, a gente tem que ainda ter condições de fazer todo o bem necessário a ele, né? Então, eu vou fazer um exame de consciência, por exemplo, tu me ofendeu, né? E eu vou dizer, não, eu perdoei a Eva, tá? Mas se amanhã tu precisar, por exemplo, de alguma coisa e bater na minha porta, eu vou conseguir te ajudar, né? Se eu conseguir de boa vontade, de bom coração, aí sim, obviamente, é sinal de que eu perdoei, né? Agora, eu perdoo a Eva, mas ela que não bote os pés mais aqui em casa, que eu não quero enxergar na minha frente, né? Então, é mais ou menos, não perdoou ainda, né? Não compreendeu o verdadeiro sentido da palavra perdão, né? Que é, ao momento que eu perdoo, que nem tu falasse no início lá, já vem aquela sensação de leveza, né? De tirar um fardo, de eu lembrar do conflito da pessoa e aquilo não me incomodar mais. É mais ou menos por aí, né, Eva? Exato, Ivelton. Porque se a gente for pensar no perdoar, tu está dando, tu está doando. Então, como que tu doa uma coisa e pede novamente, né? Eu penso muito nas coisas familiares, né? Os familiares mais antigos, eles te davam um presente e tá, eu estou te dando. Mas se em determinado tempo aquilo não te servia mais e tu fosse repassar para doar, tu não tinha esse direito, então ele não te deu, né? Era quase assim, não, eu te dei, mas tu não podia dar para outra pessoa, tá? Então não era meu, né? E é isso, perdoar, assim, o momento que o meu sentimento realmente é de perdão, né? Que eu limpo de mim aquele sentimento. Eu gosto muito da expressão de lavar o vaso, né? Se eu for tentar o reconciliamento com uma pessoa, o que é o ideal na minha percepção? Olha, Velton, eu tô magoada contigo, porque quando tu te pronunciou comigo daquela maneira, eu me senti ferida. Eu sou melindrada o suficiente para não conseguir aceitar a tua fala daquela maneira. Se tu puder, quando for falar comigo, falar mais ameno, porque eu ainda não consegui trabalhar esse melindre, para mim tá tranquilo, a gente continua se relacionando numa boa, né? Vamos ser amigos para sempre. Mas aí é muito mais fácil eu criar um rancor, não falar, então continua aqui dentro, eu não lavei nada, né? Provavelmente eu ainda vou achar alguém para falar por que eu tô braba com o Ivelto, tu não imagina o que o Ivelto me fez. E eu faço um relato, mas o Ivelto não tem noção que eu estou magoada com ele. Né? Isso não é assertividade. Eu gostava muito, quando a gente estudava com a Mariane, ela trabalha muito assertividade junto com a gente, né? E aí eu sempre penso nisso assim, ó, tô descontente, tô contrariada, mas tô com quem? É com aquela pessoa que eu tenho que resolver. Não adianta eu ir na casa da fulana, da Beltrana e comentar sobre isso, porque eu não vou resolver isso, né? É interessante como a gente foge da linha das resoluções necessárias e se perde encravando as chagas dentro da gente, sem querer curar, né? Aí, claro, tu vai bater na minha porta e eu também não vou te receber com uma cara fechada, né? Tu não vai nem saber o porquê, porque tu te pronunciou de uma maneira que para ti é tranquilo, tu não imaginaria que eu me sentiria agredida, né? É complicado quanto a gente coloca nas pessoas uma responsabilidade, como se elas precisassem saber exatamente como a gente se sente em determinadas situações. E a pessoa não é obrigada a isso. Quando muito nós somos obrigados a nos conhecer para detectar o que nos fere, né? Se tu for querer ler no outro, não. Mais do que seguir a linha de raciocínio de Jesus, né? Não fazer ao outro que não gostaríamos que fizesse a nós. Mas exatamente como aquela pessoa se sente, tu não consegue, tu não tem esse acesso às emoções e os sentimentos das pessoas. Por isso que é necessário mais indulgência, mais comportamentos pacíficos, né? Relacionamentos pacíficos, trabalhados naquela compreensão, como tu diz, de Bate, eu não faria, mas eu compreendo que para ele tá bom assim, né? Isso já é respeitar, né? Quando tu parte do princípio de que é necessário tu respeitar,
a pessoa, as pessoas, os indivíduos, porque indivíduos são pessoas diferentes, né? Cada um funciona à sua maneira. Então, se eu agir com respeito, eu já vou estar fazendo grande parte do trabalho das reconciliações, né? Das questões que afligem a sociedade hoje, tomam uma proporção que depois nós não vamos aguentar a suportar. Exato, exatamente isso. E a caridade, Eva, conforme entendia Jesus, eu não sei se eu vou lembrar agora de cabeça, mas mais ou menos eu lembro que ele cita benevolência para com todos, indulgência e o perdão das ofensas. Né? E aí a gente para analisar aquilo que tu falasse ali, né? Muitas vezes eu estou olhando só o meu lado no conflito. Ah, mas a Eva me falou aquilo ali e eu não gostei. Não gostei mesmo e não quero nem conversar com ela. Né? Só que daí o que acontece? Eu estou olhando só o meu lado. Né? Ah, de repente o meu dia foi bom, foi maravilhoso, mas e o da Eva, como é que foi? Né? Será que ela não teve um dia difícil no trabalho dela? Será que ela não está enfrentando, de repente, um conflito familiar? Ela não está enfrentando um problema de doença na família? Né? E muitas vezes a gente acaba olhando só o nosso lado, né? E aí acho que por isso que Jesus cita, né, que a caridade, na maneira como ele entendia, é um conjunto. A indulgência, a benevolência e o perdão das ofensas. Né? Então, para perdoar, é preciso me colocar no lugar do outro. É preciso tentar imaginar o que o outro estava sentindo, por exemplo, naquele momento. Né? E muitas vezes também eu vejo muito que a grande maioria dos conflitos, é claro que às vezes, se for analisar, talvez um tenha um pouco maior de culpa que o outro, mas eu parar para analisar e verificar, por exemplo, mas será que eu também não tive culpa? Né? Um percentual de culpa pode ser pequeno, aquele percentual, né? Mas eu tenho também. Né? Então, eu tenho a necessidade de fazer a minha parte, pedir perdão. Né? A Zanandria participou mais uma vez agora num comentário na live, e ela colocou um negócio bem interessante, que ela colocou que o perdão não liberta quem quer ser perdoado, mas sim quem perdoou. Né? Então, muitas vezes também a gente acaba esquecendo disso, né? Mas a Eva não vai aceitar o meu pedido de desculpa, então eu não vou pedir desculpa para ela. Não, eu vou e faço a minha parte. Se eu perdoei, né? Se eu me desculpei, se tu não aceitar, o problema passa a ser teu. O Haroldo Dutra Dias fala muito disso, né? Eu faço a minha parte. Se o outro não aceitou, o problema passa a ser totalmente dele, porque é o momento que eu me libertei, eu tô tranquilo, né? Se a Eva não quiser me perdoar, a partir de agora o peso vai ser com ela. É mais ou menos por aí, Eva. Mas com certeza, né? Eu gosto muito de um trabalho do Haroldo, acrescenta tanto para a gente os trabalhos desta criatura, né? Abnegado, trabalhador da Seara. E ele fala num trabalho, se não me engano, de 2015 que ele faz, que ele fala que a reconciliação é da lei, né? É da lei universal, nós não vamos escapar a ela. Nós vamos prorrogar, mas em algum momento a gente vai ter que resolver. E aí, de repente, a gente vai deixar para resolver quando os ferimentos forem muito maiores, né? Então, quanto menos ferida aberta, melhor nós vamos conseguir, né? E se imagina, Rivelton, eu gostei muito da colocação da Zanandria, realmente é uma limpeza interna tu conseguir perdoar, né? Ter limpa por dentro, tu fica leve, o teu sono é tranquilo, tu consegue funcionar melhor em todos os ambientes quando tu tá livre daquelas picuinhas, porque muitas vezes são picuinhas, né? E eu gosto de pensar também que antes de qualquer coisa, a gente tem que fazer uma análise íntima nossa, porque nós também vamos nos machucando ao longo do tempo e gerando com isso sentimento de culpa, remorsos por atitudes equivocadas que tivemos, mas que a nossa consciência não nos deixa esquecer, né? E nós ficamos nos martirizando longo tempo, porque nós temos uma baixa autoestima, né? Isto vai nos gerando conflitos e chagas internas que precisam ser resolvidas
bem antes de resolvermos com os outros a reconciliação, resolvamos conosco mesmo, né? Porque se a gente não trabalhar o auto-perdão, essa reconciliação nossa de, poxa, se hoje eu carrego esse remorso, porque eu me equivoquei em uma época da minha vida em que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Né? Te perdoa. Né? Pensa. Olha, se eu me olho no espelho e eu não me vejo uma pessoa tão agradável de ser vista nesse corpo físico que eu uso hoje, o que eu preciso, né? O que eu preciso me movimentar? Tem algum recurso que eu use para me sentir melhor? A gente precisa fazer essas perguntas terem respostas para a gente. Muitas vezes a gente não consegue sozinha, para isso que estão os profissionais e psicólogos, né, os terapeutas, para nos auxiliar. Só que é necessária humildade para isso, né, Ivelton? A humildade é imprescindível quando tu quer resolver questões internas. Porque a gente tem que entender que, às vezes, sozinho a gente não dá conta. E aí tu vai carregando remorsos, tu vai carregando culpas, tu vai carregando desamores, né, por ti mesmo, que chegam a um nível em que tu vai estar longe de ser conciliado com quem está em torno. É complexo? É complexo, né? Porque quando eu estou bem, eu consigo ver melhor no que eu me equivoco com os outros, né? Que expectativa, afinal, eu tenho em relação aos outros que eu me decepciono tão seguidamente, né? E por que eu tenho tanta expectativa? E aí, quando tu resolve as questões internas e te reconcilia contigo mesmo, conosco mesmo, olha o quanto é mais fácil de tu chegar no outro e resolver as questões de coisas, de coisinhas pequenininhas que foram juntando e tu foi catando com esse eu não gosto disso, daquele eu não gosto de tal atitude, e acaba que tu tem sempre um adendo para menosprezar os outros, né? Para desqualificar os outros. Porque tu não tá bem contigo mesmo. Exato. Tu comentou ali, Eva, do quanto essas picuinhas elas vão se juntando e elas acabam atrapalhando, né, a nossa trajetória. Eu lembrei de uma história que eu ouvi um tempo atrás e essa história me marcou muito. E ela exemplifica exatamente isso aí. Né? A história conta uma história de um jovem, né, e ele era muito rancoroso. Ele guardava mágoa com facilidade, né? E os familiares dele, né, observando o quanto aquilo fazia mal para ele estava sempre irritado, né, né, e quanto maior irritação, mais mágoa ele guardava. Eles enviaram ele para uma montanha, lá onde estava um monge, lá para que ele pudesse passar um tempo com ele, né, e trazer algumas reflexões, alguns ensinamentos. E aí ele, né, tendo diante da realidade, de que aquilo realmente incomodava ele muito, ele aceitou. Né? E lá ele se foi. E aí, para chegar àquela montanha, ela tinha que subir uma escada enorme, né, até chegar lá em cima, lá no mosteiro. E aí aquele jovem foi. Aí foi lá, se apresentou para o monge e iniciou o trabalho lá. Né, faziam meditações, faziam umas reflexões. Aí no primeiro dia, antes dele ir para casa, o monge trouxe para ele uma mochila. E aí ele propôs o seguinte para ele: ó, vou te dar essa mochila agora, tá? Tu vai ficar com ela durante 7 dias. Tu não vai poder tirar ela. E essa mochila, cada vez que tu ficar se sentir magoado com alguém, tu vai pegar uma pedra e vai colocar dentro dela. Aí o jovem aceitou, né? Botou a mochila nas costas e foi para casa. Aí, no outro dia, quando ele retornou para a montanha, lá aquela mochila já tinha algumas pedras, né? Passou pelo trabalho dele, foi embora no segundo, terceiro. Lá no 7º dia, assim, o monge observou que ele havia se atrasado. Então, ele foi dar uma espiada, ver se ele vinha chegando, né, subindo as escadas. Quando ele olhou, ele estava lá no meio das escadas, lá, apavorado, né? Aí ele desceu até lá para ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou lá, ele pediu ajuda para ele, porque ele não conseguia mais subir as escadas,
com um tanto de pedras que tinha na mochila e acabou pesando e impediu ele de subir as escadas, impediu ele de subir, né? E aí ele disse, monge, eu não estou entendendo por que por que tu fez isso comigo, né? Tu queria me castigar por alguma coisa? E ele disse, não, na verdade eu queria que tu tivesse ideia do quanto a mágoa te faz mal, né? Cada pedra dessas que está aí dentro, que pesou e te impediu de subir, ela está sendo simbolizada por uma das mágoas que tu guarda, né? Durante o teu dia a dia, né? Aí a gente fica imaginando, né? Imagina se a gente fosse fazer isso, né? Se a gente fosse botar essa mochilinha e carregar, quanta pedrinha a gente já não tinha dentro ali, né? Nossa Senhora, Ivelton, olha, eu adorei isso, adorei, adoro histórias. E como se torna mais palpável, né? E como tu consegue colocar realmente no teu dia a dia, quando tu tem uma história para colocar. E isso, a carga é excessiva, né? Quando nós continuamos tentando, continuamos sendo resistentes, né, com as conciliações, o que acontece? Nós acabamos adoecendo, né? E aí tudo se reflete no corpo físico. Aí tu vê as pessoas, muitas vezes, dores atrozes, e não tem um dia que não tenham queixas, e aí a gente fica imaginando o que gera de sentimento nessa pessoa, né? Porque ela vai em todos os médicos, ela toma medicações, ela faz muitos tratamentos e nada surte um efeito necessário. E a gente sabe que as dores da alma é o que mais acarreta no corpo físico, né? De mazelas, né? E quando a gente é teimoso, que a gente teima em carregar esse peso excessivo, né? Eu fico imaginando cada pedrinha e cada pedrão que a gente carrega, né? No coração, na alma, e não se desvencilha e teima em guardar ainda, e gosta de um dia eu vou ter oportunidade, eu vou, né? Como se for um ato vingativo, né? Me senti agredida, mas um dia vai chegar, eu vou ter oportunidade de falar. E tu fica um tempo excessivo buscando, formando um discurso do que tu vai falar para a criatura, né? E vai escutar tudo que eu tenho para dizer. E aí tu monta aquele discurso. Passa o tempo, tu encontra aquela criatura e tu vê que ela não é mais aquela pessoa. E aí vem a comparação que o Sandro Klinger usa muito, que eu gosto, né? Tira uma fotografia da pessoa no pior momento dela e guarda. E aí tu vai encontrar ela e ela não vai ser mais a mesma pessoa, porque ela se modificou ao longo do tempo. Então, de repente, não vai ter um motivo para te continuar mal querendo aquela criatura, né? Porque ela já conseguiu fazer um realinhamento do comportamento dela, e o que tinha em nós que provocou esse comportamento dela, porque a gente sabe que a gente tem responsabilidades, né? Também precisou ser trabalhado até ali. E aquele discurso que tu montou tão detalhadamente, com todas as coisas e desaforos que tu diria, não fazem mais sentido algum. Porque a criatura já é outra. Ela se talhou ao longo do tempo. Ela se melhorou. Não somos só nós que temos oportunidades de melhora e de buscar conhecimento, né? Os outros também têm. Por que nós achamos que eles estão cristalizados como há 10, 20 anos atrás? Exato. E depois, Eva, tem a continuação da história, o que acontece? Aí ele propôs para ele o processo inverso. Aí ele queria tirar a mochila, porque ele não estava conseguindo aguentar o peso. Ele disse, não, tu vai fazer o seguinte, tu vai procurar cada pessoa que tu te sentiu magoado, vai procurar ela e vai te reconciliar com ela, vai perdoar ela. Assim que tu for perdoando cada uma dessas pessoas, né, que tu na tua concepção te magoou, tu pode ir tirando essas pedras uma a uma. Aí ele foi esvaziando, até que um dia ele chegou sem nenhuma pedra. Né? E aí ele perguntou para ele como é que tu te sente. Agora muito mais leve, eu consigo me locomover melhor, consigo dormir melhor, consigo vir para cá, subir as escadas sem problema algum. Ele disse, na verdade, era justamente essa reflexão que eu queria te trazer. Né? O quanto nos deixa leve,
né, nos livrarmos das mágoas, né, daqueles conflitos, daquelas situações que nos incomodam, e muitas vezes nos incomodam por muito tempo, né, claro que por escolha nossa, né, mas acaba se arrastando, né, imagina, por uma existência eu tenho que carregar um conflito comigo, né, o quanto aquilo vai me atrapalhar, o quanto aquilo vai me impedir. Eu lembro de um trecho, eu acho que é de um dos filmes do Chico, que alguém pede desculpas para ele, e ele fala, não precisa pedir desculpa, a gente só pede desculpa para quem se ofendeu. Então, imagina o tamanho, né, da consciência, o tamanho do espírito dele, né, a ponto de que ele já não se magoava, né, não levava, digamos, para o pessoal. E aí a gente começa a ter ideia de que o que nos magoa, o que é responsável o que faz com que a gente nos magoe, é um conjunto de imperfeições, né? Não tem como a gente citar, por exemplo, tu trabalha a tolerância. Não vai adiantar só a tolerância, né? É preciso trabalhar a tolerância, o perdão, a paciência, a empatia, e por aí vai, né? A gente vai relacionando. O amor, né? Por exemplo, se eu não tenho a capacidade de amar, né? De que maneira eu vou amar um semelhante meu? Né? Se eu não conseguir amar um semelhante meu, jamais eu vou conseguir perdoá-lo, né? Se eu não despertar o sentimento de amor por ele. Então é um conjunto, né? Por isso que é tão complexo, por isso que é tão difícil a gente trabalhar o perdão, né? Porque muitas vezes a gente quer buscar ele a qualquer custo. Eu vou lá e vou perdoar ele, vou desculpar. Mas aí o que acontece? A gente vai lá, de boca, né? Perdoa, desculpa, e ao momento que a gente sai dali, a gente vê que aquela situação ainda está nos incomodando, ainda dá aquele aperto no coração. Quando eu lembro daquela situação, ou quando eu lembro daquilo que tu me falou, ou daquilo que tu me fez, aquilo me dá um aperto, ou seja, o perdão ainda não foi conquistado na sua plenitude, né? Então, eu acho que o que torna complexo é isso, porque são várias, e o perdão, ele é tão complicado, até tu falou também ali, porque antes de perdoar, antes de pensar em perdoar alguém, né, eu preciso me perdoar, eu me auto-perdoar, me aceitar como eu sou, aceitar as minhas imperfeições, né, pelo tamanho que ainda meu espírito tem, né, de acordo com o meu grau evolutivo, de acordo com as minhas experiências, eu preciso me aceitar, olha, eu ainda erro porque a minha condição ainda é essa, né, então o momento que eu me perdoo, que eu me aceito, eu vou, né, eu já abro uma porta para que eu possa tentar perdoar os meus semelhantes. Isso, é quando tu faz as pazes contigo mesmo, né? E que tu te dá conta que tu também não é mais a pessoa que tu era há 10, ou 20, ou 30 anos atrás. Hoje tu tem um amadurecimento que te permite ver as coisas com mais clareza, né? Quando somos jovens, muitas vezes a gente interpelou indevidamente pessoas, tomamos defesas, né? Esse hábito que ainda existe tanto dos pré-julgamentos, né? De tu dar vereditos. É incrível de tu ver o quanto as pessoas têm necessidade de dar vereditos para os outros. E aí tu acaba criando esses conflitos e tu não vai resolver eles se tu não encarar eles de frente. E o amadurecimento nos traz essa condição de mais serenos, de hoje mais centrados, tu entender um processo muito diferente de como tu entendia na época em que tu estava, dá para considerar, desajustado ou inflamado pela juventude, que anseia por reformas assim, né? E não é gradativo. Nós não vamos também achar que nós vamos nos reconciliar com os nossos irmãos da noite para o dia. Às vezes é uma conquista lenta, gradativa, mas concreta, que aí entra da boca para fora. Tá, eu te perdoo, né? Mas na primeira oportunidade tu
tu usa de cinismo, de sarcasmo. Isso é veneno. E o quanto deixa a boca da gente amarga o veneno, né? E aquele sentimento de vingança, de dizer assim, eu vou dar a última palavra. Ah, mas não perde por esperar, né? E aí tu perdoa da boca pra fora, mas na primeira oportunidade tu aniquila a criatura. E muitas vezes só com a energia, com a força do pensamento, às vezes tu nem verbaliza, mas o teu olhar tá dizendo exatamente o que tu tá querendo pra criatura, né? Que triste, né? Mas que bom que a gente não se pega tanto assim hoje em dia. Na verdade, que nem tu falou, leva tempo, né? A gente precisa ter essa consciência de que toda transformação, ela leva bastante tempo, né? Que a gente não pode desistir, né? Insistindo dia após dia, né? Há um tempo atrás eu conversava com uma amiga, e aí ela me relatou o seguinte, que a impressão é que dava que ela não conseguia melhorar nunca, que na verdade, ela estava me relatando que ela sentia muita irritação, né, por pouca coisa ela já era bem explosiva, né, e ela tentava se melhorar, e ela disse que tinha a impressão que ela não conseguia melhorar nada, né, daí eu comentei com ela, assim, mas olha um pouquinho para trás, assim, hoje, né, as suas atitudes, e volta 5, 10 anos atrás. Aí ela disse, não, mas há 10 anos atrás, Deus, só me olhar atravessado, eu já saía com 1000 pedras na mão. E agora já... Aí disse, viu, então houve evolução, mesmo que numa velocidade menor, né, mas houve evolução, e é um processo, né, eu comentava com ela, é um processo onde precisa ter muita paciência, né, porque a gente vai tentando colocar em prática, vai insistindo, e a gente vai lá, e aí tropeça. E aí precisa recomeçar de novo, vai de novo, vai, e aí é nessas situações que a gente vai crescendo, né? Aos pouquinhos a gente vai conquistando. É claro que, obviamente, que alguns, né, em alguns aspectos, conseguem conquistar numa velocidade maior, outros numa velocidade menor, mas a gente precisa ter consciência que é uma construção, né? É uma construção, é um processo, e só o tempo mesmo, para que a gente consiga conquistar aquilo que a gente almeja. Isso, e o tempo na medida das necessidades, né, Ivelton? Porque essa ânsia de resolução das coisas em tempo imediato, que os dias de hoje a gente lida muito com imediatismo, a gente precisa saber que, em termos de sentimento, não é apagar um interruptor, né? Tudo que te magoa gera um sentimento negativo. E não é simplesmente tu falando, Deus, não sinto mais isso, que vai realmente acontecer. Tu precisa processar dentro de ti, né? Para depois tu fazer um movimento, porque senão fica superficial, né? Aparentemente está tudo resolvido, mas na mínima questão aquilo vem à tona e de uma maneira totalmente desnecessária. Então, se não está resolvido, não afirma que está resolvido. A verdade precisa imperar, né, nos relacionamentos. Não consegui resolver ainda. Vamos tentando, não vamos desistir. E eu noto assim, que falta muito vontade de reconciliação. As pessoas não têm vontade. Mas eu não gosto e ponto, né? Nem adianta. Não faz defesa porque não adianta. E é uma resistência diante de tanto orgulho nosso, sim, que te deixa realmente cristalizado na linha do tempo. Tu não sai, porque tu é teimoso o suficiente, tu tem muito mais teimoso do que tem vontade de acertar, né, de reconciliar. Perde oportunidades, muitas vezes, raras e caras de reconciliação, porque, paciência, eu sou assim e ponto, né? E sendo que a gente se constrói ao longo do tempo, nós não somos assim e ponto, não existe um ponto final, nós vamos, à medida que o tempo passa, aprendendo, nos realinhando, nos reformando e caminhando para o progresso. A ideia é essa, das reencarnações todas, né? E das nossas propostas de uma existência é tu progredir. E aí a gente vai se entregando e não acontece isso.
pela resistência nossa em querer ser só assim e ponto. Não, nós não somos assim e ponto. Tem reticências ali, né? Eu sou assim hoje, amanhã e depois esperamos nós, de maneira gradativa, evoluirmos, né? Exato. E agora, final de semana, retrasado, eu assisti um filme, e é bem interessante que o filme narra a história da mãe, o filho e a avó. Então, a mãe teve um menino, e ele foi criado, assim, foi em períodos alternados, um período pela avó, um pouco pela mãe, e a mãe tinha alguns problemas que ela acabava se envolvendo, e a avó, né, participou bastante da criação do menino, né? E ele tinha que meio que, né, uma mágoa com relação à mãe dele, né, porque quando ele era pequeno, na verdade, ela entregou para a avó e a avó começou a criar, né, e o filme vai se desenrolando e, né, ele se relaciona, mas ele tem aquela mágoa com relação a ela. Mas aí um dia, lá mais perto do final do filme, quando ele cresce, que ele já, né, consegue compreender, a avó conta como é que foi a infância da mãe dele, né? O que ela enfrentou, o que ela passava, o que aconteceu com ela. E aí, quando ele ficou sabendo disso, ele começou a ter uma visão diferente em relação a ela, né? Porque daí ele começou a pensar, nossa, ela passou por tudo isso, e mesmo assim, né, ainda aceitou, né, que eu viesse o mundo, né, podia ter feito outra escolha, mas não, entregou para a avó criar e seguiu sempre participando, mesmo que a maneira dela, naquilo que era possível, né? Então, o que eu achei interessante é que ele conseguiu enxergar o lado dela, né? E aí ele conseguiu perdoar ela no momento que ele se colocou no lugar dela, viu o tanto de dificuldade que ela acabou enfrentando ali. Viu, o pena que o nosso tempo já está chegando ao fim. Bom, se a gente tivesse mais uma hora ou mais para que a gente pudesse conversar, porque esse é um tema tão complexo, né? E aí vai se estendendo, a gente precisaria de muitas horas para conversar sobre esse assunto. Queria te passar agora para te fazer nos deixar a tua mensagem final e depois, infelizmente, a gente vai caminhar para o encerramento. Tá ótimo, Ivelton. Sempre é bom essa troca, né? Esse bate-papo que traz entendimento para ambas as partes, como para as pessoas que também conseguem acesso, né? Eu gostaria, assim, de deixar claro a necessidade que nós temos de, ao longo da nossa jornada, subindo ou descendo as escadas e largando as pedras, né? Desocupando a mochila. É um processo talvez não tão fácil, mas tão necessário, porque como a gente fica resistente a se livrar das dores, e o interessante é que a gente não se acostume com as dores, né? As dores, elas chegam como um motivo de alerta, para te entender como tu está funcionando no momento, né? É importante que tu, a partir disso, né, da ideia de se reconciliar, vamos reconciliar verdadeiramente, para que se em algum momento eu encontre as pessoas, ou eu me encontre em dificuldades que eu ainda não consegui superar, eu consiga respirar nessa situação, orientar-me e ter resoluções lúcidas, no chão, sem perder o tino, né? Porque é isso que acontece, a gente perde o tino. As grandes bobagens que a gente faz e fala é porque a gente não respira, não oxigena o cérebro. Eu sempre conseguia nos atritos, eu tenho um casal de filhos, e às vezes dava atritos, 5 anos de diferença, dava um atrito ou outro, e eu dizia assim, só um pouquinho, respira, oxigena o cérebro, depois tu fala. Porque senão eles se magoavam entre eles. E é claro que nem sempre eu estava presente para conseguir mediar aquela situação, mas eles, ao longo do tempo, foram aprendendo o respiro e oxigênio no cérebro. E eu não está um tempo muito distante em que eu consegui ouvir isso da minha filha. Num momento de uma certa pressão, ela disse, para aí, mãe, respira, oxigênio no cérebro, né? Que é para te não enfiar os pés pelas mãos, né? A reconciliação precisa existir, Velma, mas lucidamente. Né? Com os pés no chão,
sendo verdadeiros. Não faz de conta que perdoou, não. Se tu já tem condição de perdoar inteiro, assim seja. Mas se tu ainda não tem, reconheça que tu ainda não tem e trabalhe até um momento em que tu consiga ser verdadeiro naquele perdão, naquela reconciliação. Muitas vezes o outro nem sabe que tu tá magoado e tu tá gastando uma energia desnecessária com aquele sentimento, né? Eu fico muito contente com a nossa conversa, Ivelton. Feliz da gente falar sobre um tema tão necessário, né? Que acrescenta tanto para a gente, que sempre é um motivo da gente respirar e entender um pouquinho mais das necessidades do que nos traz aqui. Muito obrigada. Muito bom, Eva. Imagina, nós é que agradecemos pela oportunidade de ouvir os teus esclarecimentos, e queria te agradecer também, Eva, por encontrar um tempinho, né, para a gente conseguir conversar, para a gente conseguir trazer algumas reflexões para que, né, sirva de aprendizado primeiro, né, para nós mesmos, né, porque os ouvidos, eles estão próximos da nossa boca, porque quando a gente fala, né, o primeiro que aprende somos nós, né, e te agradecer mais uma vez pela oportunidade de ouvir os teus esclarecimentos. Agradeço também a todos, pessoal, que acompanharam a nossa roda de conversa, que participaram, que comentaram. Agradeço todas as curtidas, né, o pessoal que acompanhou ali, e convido a todos para a próxima terça-feira, né, na nossa próxima roda de conversa, às 19 horas, que participem também e assistam, tá bom? Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos, tenham todos uma ótima noite. Muito obrigado.